Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara e a cada 2 meses eu sempre tô tentando trazer pra vocês um compilado das leituras que eu fiz e dos filmes que eu assisti, porque eu sei que tem bastante gente que é inscrito aqui no canal e que não me segue lá no Instagram. Só que dessa vez eu resolvi fazer algo um pouco diferente. Dessa vez eu vim falar sobre as melhores leituras e os melhores filmes que eu assisti nesses 6 primeiros meses de 2024. Confesso pra vocês que não foi uma atividade tão fácil, porque eu li muita coisa boa e eu assisti muito filme bom, mas eu também assisti muito filme ruim. E eu não assisti tantos filmes assim quanto eu pensava que eu tinha assistido, mas ainda assim deu pra fazer um filtro bem legal pra gente ir comentando sobre essas melhores leituras e os melhores filmes desse primeiro semestre de 2024. Nos outros vídeos do canal eu geralmente falo primeiro sobre as leituras e depois eu falo sobre os filmes, mas dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou falar sobre as leituras e os filmes de cada mês, beleza? Em janeiro, a melhor leitura que eu fiz foi, sem dúvida, Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu até pensei em colocar a Metamorfose, do Franz Kafka, mas eu acho que Noites Brancas me impactou de um jeito um pouco diferente, porque foi a primeira leitura do autor que eu fiz, foi o primeiro contato que eu tive com Dostoiévski e foi, assim, uma leitura bem diferente do que eu tava esperando. Eu, inclusive, já falei sobre ela em um vlog aqui do canal e foi uma leitura muito melodramática, uma leitura, assim, que me deixou pensativa depois que eu terminei e que me fez ficar mais curiosa para ler outras obras do autor. Na história a gente vai conhecer um jovem que a gente não sabe o nome dele, mas que é um sonhador nato que anda pela cidade até que uma determinada noite ele encontra uma jovem que ele fica encantado, e daquela singela amizade que surge ali daquele encontro, um sentimento mais profundo acaba sendo desenvolvido. Esse é o tipo de livro que ele é tão curtinho que, se eu falar demais, eu acho que eu vou acabar dando spoiler pra vocês. Então eu vou deixar a recomendação, ele tá disponível no Kindle. Pra quem tem medo de ler Dostoiévski, também por achar que não vai se adaptar à escrita, ou que a escrita dele é muito difícil, pelo contrário, podem ir sem medo, principalmente com esse livro, porque a escrita dele é muito fluida, muito boa de ser lida e a gente fica muito imerso na leitura logo de cara. Para Noites Brancas eu dei 4 estrelas, foi assim uma leitura muito boa e que o final me deixou assim bem pensativa. Já em relação a filme, o melhor filme que eu assisti em janeiro foi, sem dúvida, Sociedade da Neve, que está disponível na Netflix. Esse é um filme baseado no acidente da Cordilheira dos Andes e vai retratar como foi que aqueles sobreviventes conseguiram passar tanto tempo em um ambiente totalmente inadequado para vida humana. Esse é um filme muito delicado, eu achei um filme muito bonito, é um filme que me pegou assim de um jeito que eu não estava esperando. Eu já sabia da história do acidente, mas eu não sabia em detalhes, eu não tinha tanta familiaridade assim com a história. E esse é o tipo de filme que ele não vai focar tanto nos meios que os sobreviventes acharam para permanecer vivos durante o período em que eles esperavam por resgate, mas sim na forma como eles se organizavam para permanecer vivos. Esse é um filme muito forte, mas de modo geral é um filme que eu recomendo para vocês caso vocês não tenham assistido, o que eu acho muito difícil que vocês não tenham feito isso ainda, porque é um filme que bombou no início do ano, todo mundo comentava e que merece ser comentado porque é muito bem feito e delicado ao abordar o acidente, os sobreviventes e todo o contexto que envolve cada um deles. Para a Sociedade da Neve eu dei nota 9 e em fevereiro a melhor leitura foi, sem dúvida, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu fiquei muito feliz com a leitura desse livro, eu fiquei muito feliz de ter gostado, e eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura agora, né? Saindo dos 29, entrando nos 30, porque eu acho que eu li no momento certo. Esse é o tipo de leitura que a gente faz e que a gente vai ficar pensando nela por muito tempo. É o tipo de leitura que é ótimo para fazer com os amigos, porque vocês vão debater muito sobre isso aqui. E essa é uma história muito envolvente. A gente conhece o Bentinho e a Capitu, que desde criança são muito próximas e eles acabam desenvolvendo um sentimento amoroso quando eles já chegam na adolescência. Só que o Bentinho, ele acaba tendo que ir para um seminário por conta de uma promessa que a mãe dele fez. Só que é nesse período que ele acaba desenvolvendo uma desconfiança e um ciúme da Capitu, que vai fazer com que a história se desenvolva para outros lados, vamos dizer assim. Esse é o tipo de livro que me fez mergulhar na literatura brasileira, assim como eu não tinha mergulhado há
há muito tempo. Eu já tinha comentado com o pessoal no Instagram que eu queria ler mais livros nacionais. Isso é algo que eu tenho tentado fazer e eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido esse livro para ler em fevereiro, porque foi a melhor leitura. Eu gostei muito da escrita do Machado de Assis. Eu já tinha lido outro livro dele, que foi O Alienista, e eu já tinha gostado, mas esse aqui me pegou de um jeito que eu não tava esperando. Pra Dom Casmurro eu dei 4 estrelas, eu só não dei 5, porque tem um acontecimento aqui que eu achei um pouquinho... não gostei tanto, mas ainda assim é uma leitura que eu super recomendo. Se vocês ainda não leram Dom Casmurro, por também terem um certo tipo de receio de não gostar da escrita do autor, pelo amor de Deus, gente, peguem esse livro e vão ler, porque vale muito a pena. Eu tenho certeza que vocês vão terminar esse livro aqui completamente apaixonados pela escrita dele, porque foi assim que eu terminei esse livro. Já em relação aos filmes, eu acho que fevereiro foi um mês em que eu assisti muita coisa boa e que ficou um pouco complicado de decidir qual foi o melhor filme que eu assisti nesse mês, mas eu acabei escolhendo Pobres Criaturas, que é um filme baseado em um livro que eu pretendo ler muito em breve. E Pobres Criaturas é um filme provocativo, excêntrico, te tira da zona de conforto, que fala sobre o comportamento feminino, sobre como a gente é julgada. É um filme muito bom no que se propõe, é um filme que tem atuações excelentes, é um filme muito bonito de ser visto, seja no figurino ou nos cenários. É um filme muito, muito, muito bonito. Eu gostei muito da atuação da Emma Stone nesse filme, tanto é que eu já comentei aqui, ela é uma das minhas atrizes preferidas, então não tinha como eu não gostar desse filme e nem gostar da atuação dela. Tá assim, brilhante, ela mereceu muito o Oscar que ela ganhou por esse filme. E esse é o tipo de obra que eu acho que quanto mais a gente assiste, mais detalhes a gente vai acabar captando e mais interessante o filme vai se tornando. Esse eu tenho certeza que vai entrar na minha lista de melhores filmes do ano, sem sombra de dúvida, e com certeza vai estar ali na minha lista de filmes preferidos da vida. Eu dei nota 9 por conta da duração do filme. Tem uma parte ali que dava pra ter cortado um pouquinho e ir direto ao ponto que o diretor queria chegar. Março também foi um mês um pouco complicado para decidir qual foi a melhor leitura que eu fiz, mas eu acabei escolhendo Noiva, da Elie Hazelwood. Essa foi uma leitura que eu dei 5 estrelas, eu já adianto para vocês que foi assim realmente a melhor leitura do mês. Eu gosto muito de romance, vocês sabem disso, eu gosto bastante de ler livros que sejam de comédia romântica, e esse livro ele tá ali entre a comédia romântica e o romance só, sem comédia, porque ele é o primeiro romance com fantasia da Elie Hazelwood, e ela vem se tornando uma das minhas autoras preferidas desse gênero literário. Eu gosto bastante do humor que ela traz, eu gosto bastante dos personagens que ela desenvolve, que ela escreve, e eu gostei bastante dessa história, principalmente porque a gente vai acompanhar a Misery, que é uma vampira, que acaba tendo que se envolver ali com um licano, que eu acho que ele se chama Louie, por conta de uma série de fatores que envolve ali o mundo que a autora criou. Eles acabam tendo que se casar, então é um casamento por conveniência, e vocês bem sabem o que vai acontecer com o passar do tempo, que eles vão se conhecendo e eles vão aprendendo um pouco mais sobre cada um deles. É um livro bem gostosinho de ler, eu li assim rapidinho, em menos de 24 horas praticamente, porque eu fiquei muito curiosa com a história, eu fiquei muito envolvida com os personagens, eu gostei bastante do romance e da química que eles têm. Recomendo bastante para quem gosta de comédia romântica, recomendo bastante para quem gosta de história de vampiros, recomendo bastante para quem gosta de romance também e para quem gosta de um bom humor. Vale muito a pena ler esse livro. Já em relação a filmes, eu acho que eu assisti o melhor filme do ano até agora, que foi Anatomia de uma Queda. Eu dei nota 10 pra esse filme. Eu fui com a expectativa totalmente baixa, eu não esperava nada desse filme, eu só sabia o enredo dele, mas eu saí assim completamente... Não sei nem explicar pra vocês, mas foi assim um filme completamente diferente do que eu tava esperando. Nele a gente vai conhecer uma família, onde temos a mãe, o pai, o filho, que tem deficiência visual, e ele acaba se tornando, na verdade, a testemunha-chave do falecimento do seu pai.
porque quando ele volta do passeio com um cão-guia, ele encontra o corpo do pai estirado na neve. E a mãe acaba se tornando a principal suspeita. Então a gente vai acompanhar o julgamento daquela mulher e a relação dela com o filho, que fica um pouco abalada. É um filme muito bom, um filme que te deixa revoltado com determinados momentos. É um filme que a gente fica na dúvida também para saber o que de fato aconteceu ali, porque as provas são muito contundentes. A gente não sabe muito bem quem tá dizendo a verdade, quem tá sendo sincero ali naquele julgamento. Então tudo isso faz com que o filme se torne extremamente imersivo. Recomendo muito esse filme, eu acho que vocês vão gostar. Claro, assistam com a expectativa mais baixa para que vocês não se decepcionem, porque eu acho que isso que funcionou para mim. Já em abril, a melhor leitura foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse aqui é um livro que eu também já falei sobre ele em um vlog do canal. É o tipo de livro que me fez pensar muito sobre a vida, me fez pensar muito sobre mim mesma, me fez pensar muito sobre as razões que eu tinha ao pé atrás em ler Machado de Assis. E eu fico muito feliz que nesse ano eu tenha quebrado essa minha dificuldade em ler autores nacionais, principalmente o Machado de Assis. É uma leitura muito interessante, porque como eu falei no vlog, a gente está acompanhando a história de uma pessoa que já, desencarnou, sabe? Então tudo que ele conta aqui pra gente, o jeito que ele fala das pessoas é muito interessante. Eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. Também é uma leitura que eu recomendo pra vocês, mas se vocês quiserem começar a ler Machado de Assis, eu recomendo que comecem por Dom Casmurro, que eu acho que é uma história que vai agradar mais vocês. Aí depois que vocês lerem Dom Casmurro, que vocês já estiverem acostumados com a escrita do Machado, peguem Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei. Já em relação a filmes, eu vou panfletar esse filme todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Vou dizer que ele é muito bom sim, e que se vocês não gostaram, vocês precisam dar mais uma chance pra ele, que é Late Night with the Devil. Tudo bem que eu dei nota 7 pra esse filme, mas eu preciso dizer que esse ano a gente não teve tantos filmes de terror interessantes logo no início do ano. Então Late Night with the Devil trouxe um respiro pros amantes do gênero. E esse é o tipo de filme que é assim, gente, ou você vai amar ou você vai detestar. Eu tô no clube dos que amei, apesar de ter dado nota 7, que pra mim tá lá na média. E eu tenho certeza que se vocês assistirem mais uma vez, se vocês derem mais uma chance, caso vocês não tenham gostado, vocês vão sair com outras ideias. Esse é um filme que ele te pega nos detalhes, então eu recomendo muito que vocês assistam ele sem mexer no celular. E eu tenho certeza que se vocês assistirem de novo, caso vocês não tenham gostado, e se atentarem aos detalhes, vocês vão perceber que ele traz ali algo legal. Ele não é o filme mais assustador do mundo, ele não tenta reinventar a roda. Eu acho que por isso que ele merece estar aqui nos melhores filmes de abril. Já no mês de maio, a melhor leitura obviamente foi O Conde de Monte Cristo, que foi a única leitura que eu fiz em maio. Vocês acompanharam aqui no canal, e quem também me segue lá no Instagram sabe que eu também fiquei lendo única e exclusivamente esse livro, e que ele tomou não apenas o meu mês de maio, como também o início do meu mês de junho. Mas definitivamente foi uma leitura muito boa, eu dei 4 estrelas e meia. É um livro, como eu já falei pra vocês, que fala muito sobre ganância, sobre inveja, sobre ambição. É um livro bem denso, afinal é um calhamaço. É um livro muito bem escrito, é um livro extremamente envolvente. É um livro que eu demorei bastante tempo para ler, mas eu não me arrependo de ter lido ele agora. A minha única frustração em relação a esse livro aqui é o fato de que no final acontecem certas coisas que o autor não aborda mais. Ele acaba deixando isso de lado e a gente termina com um pouco de dúvida em relação a certos acontecimentos. Não que essa falta de respostas seja algo ruim, mas era algo que eu esperava que o autor fosse abordar, que ele fosse explicar e que a gente fosse entender como é que foi que aconteceu a situação nos últimos capítulos do livro. Mas ainda assim, obviamente, melhor leitura do mês de maio. Não tinha como ser outra, afinal só li esse livro. E não tinha também como não falar e dar outra nota. Queria muito que fosse 5 estrelas, mas acho que 4 estrelas e meia tá ótimo. Já em relação a filme, o melhor filme que eu assisti foi, sem dúvida,
Furiosa, uma saga Mad Max. É um filme muito bom, um filme de ação extremamente interessante. Eu dei nota 8 pra ele, porque como eu comentei com vocês em um vlog aqui do canal, eu senti que faltou algo a mais para que o filme se tornasse um 9, assim como o Mad Max de 2015 foi pra mim, sabe? No entanto, ele acabou sendo sim o melhor filme que eu assisti no mês de maio. Nele a gente vai acompanhar a Furiosa desde a sua infância até o início da sua vida adulta, e a gente entende todos os motivos dela ser do jeito que ela é, de ter a personalidade que ela tem, de ter aquele braço mecânico, de ter o cabelo cortado daquele jeito. É uma personagem interessantíssima que foi brilhantemente interpretada pela Anya Taylor-Joy. É um filme interessantíssimo que vale muito a pena vocês darem uma conferida. E para fechar o semestre, a melhor leitura de junho, eu até pensei em colocar O Conde de Monte Cristo, mas para variar um pouco, e como eu fiz aquela maratona de 24 horas de leitura, eu acabei lendo mais coisa do que eu esperava, então eu escolhi Cleópatra e Frankenstein. Vocês sabem, eu dei 3,5 estrelas para esse livro, mas isso não quer dizer que o livro seja ruim, pelo contrário, é um livro bom, é um livro interessante. Eu acho que eu já falei bastante sobre ele no vídeo passado aqui do canal, e eu acho que quem gosta de livros onde mostra a vida real, que às vezes não é esse mar de rosas, muito provavelmente vai gostar dessa leitura, vai gostar dos personagens, vai gostar da cidade em que a história se passa, porque de fato, gente, é um livro muito interessante. Eu fiquei um pouco desgostosa com algumas coisas, fiquei, mas ainda assim é uma leitura que vale muito a pena ser feita. Em relação a filmes, o melhor filme que eu assisti em junho foi Ela é Demais, essa comédia romântica super clássica que eu ainda não tinha assistido. E, gente, eu gostei, eu achei um filme bobinho, assim, mas um bobinho muito gostoso de assistir, divertido, dei risada, eu gostei dos protagonistas, eu não achava a menina feia, na verdade ela era bonitinha, coitada. É um filme bem clichêzão, gente, a gente sabe o que vai acontecer já quando começa, então não tem nada de diferente, mas ainda assim foi um filme legal. Eu dei nota 8, eu me diverti, eu fiquei com vontade de assistir outras comédias românticas do início dos anos 2000 e não sei, eu acho que eu tô assistindo no momento certo, então eu acho que valeu a pena ter esperado todo esse tempo pra assistir Ela é Demais. Então, basicamente é isso, eu acho que deu pra falar bacana sobre todas as leituras e os filmes que eu consumi nesse primeiro semestre de 2024. Então, caso vocês tenham lido algum desses livros ou assistido algum desses filmes, comentem aqui embaixo o que vocês acharam e me contem quais foram as melhores leituras de vocês e os melhores filmes que vocês assistiram nesses primeiros meses de 2024. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!